Existem mistérios que atravessam décadas sem perder força. Um deles, talvez um dos mais perturbadores na história da aviação, é o caso Mantell. Um piloto experiente, um objeto gigantesco e metálico no céu, uma perseguição perigosa e um final trágico, que muitos acreditam ter sido encoberto pelas autoridades. Hoje, vamos mergulhar profundamente no enigma que marcou a primeira morte registrada durante a perseguição a um possível OVNI. O caso que até hoje permanece sem explicação oficial. Estamos em 7 de janeiro de 1948, mas para entender o impacto desse caso, precisamos voltar um pouco. O ano anterior havia sido marcado pelo famoso incidente de Roswell, e o mundo começava a ouvir cada vez mais sobre discos voadores. A Guerra Fria estava apenas começando, a tensão era imensa, e qualquer objeto desconhecido no céu poderia significar espionagem, tecnologia soviética ou algo ainda mais inquietante. Esse era o clima quando Thomas Mantell entrou para a história. Mantell não era um piloto comum. Havia servido na Segunda Guerra Mundial. Era disciplinado, respeitado e considerado um dos melhores pilotos da Força Aérea. Naquele dia, sua missão era simples: transportar aeronaves entre bases militares. Mas minutos depois, tudo mudaria. Às 13h15, a torre de Godman Field recebe diversas ligações. Moradores relatam um objeto enorme, metálico e brilhante pairando sobre Kentucky. Os operadores da torre saem com binóculos e confirmam. O objeto estava lá, imóvel, gigantesco, refletindo a luz do sol. Sem saber o que enfrentavam, chamaram o único esquadrão próximo suficiente, o Esquadrão de Mantell. 4 aviões F-51 Mustang decolam, e conforme se aproximam, começam a descrever o objeto. Parece gigante, é metálico, está subindo lentamente. 2 pilotos abandonam a perseguição por falta de oxigênio. Mantell não. Ele acreditava estar perseguindo algo militar, talvez soviético. A última coisa que imaginava era algo não humano. Mantell sobe. 5.000 metros, 6.000, 7.000. A torre pede para que recue, mas ele responde: "Tenho o objeto à vista, continuarei a perseguição." Sua última transmissão registrada: "O objeto é enorme, parece metálico e está acima de mim." Depois disso, silêncio absoluto. Às 15h17, o radar registra a queda de uma aeronave. O caça de Mantell é encontrado destruído em uma fazenda. O relógio dele, parado às 15h16, 1 minuto antes do impacto. Investigadores notam algo estranho. Os destroços estavam espalhados de forma incomum, como se o avião tivesse sido empurrado contra o solo ou explodido no ar. A Força Aérea precisava dar uma resposta rápida, e assim surgiram 3 versões. Primeiro, ele perseguiu o planeta Vênus. Rejeitado rapidamente, a posição e o brilho não coincidiam. Segundo, era um balão meteorológico. Testemunhas descrevem algo com mais de 100 metros de diâmetro, nada parecido com um balão. Terceiro, era um balão experimental Skyhook. O programa existia sim, mas não havia nenhum balão Skyhook registrado na região naquele dia. Nenhuma explicação se sustenta completamente. Moradores afirmaram ver o objeto mudar de posição rapidamente. Alguns relataram luzes pulsantes, outros disseram ter visto algo seguindo o avião de Mantell. Curiosamente, muitos desses relatos foram ignorados. Alguns sumiram dos arquivos e nenhum foi investigado em profundidade. Anos depois, o governo liberou parte dos documentos, entre eles o caso Mantell. Classificação não explicado. Essa categoria só era usada quando nenhuma explicação natural era possível. Se fosse apenas um balão, por que não marcar como balão? Se fosse Vênus, por que dezenas de páginas foram censuradas? Aeronave militar secreta, talvez algo americano, que o governo nunca admitiu. Fenômeno atmosférico desconhecido, raro, imprevisível e difícil de identificar. Interferência com o avião. Alguns acreditam que o objeto pode ter emitido algum tipo de energia. Nave extraterrestre, a teoria mais debatida. Testemunhas relatam comportamento inteligente, mudança brusca de altitude e uma velocidade impossível para a tecnologia da época. O caso Mantell mudou os protocolos militares de forma profunda.
A Força Aérea criou novos sistemas de monitoramento e aumentou o sigilo em torno de fenômenos aéreos não identificados. Para muitos pesquisadores, o caso foi abafado. Para outros, foi o primeiro contato real com tecnologia desconhecida. Mas uma coisa é certa: nada foi concluído, nada foi explicado. E nada foi descartado. O que Thomas Mantell realmente perseguiu naquele dia? Um balão? Uma aeronave soviética? Um fenômeno natural? Ou algo que não pertence à Terra? Mantell morreu tentando aproximar-se de algo que ninguém naquele momento compreendia. Um objeto que desafiava as tecnologias da época e que, décadas depois, continua desafiando nossa compreensão. O caso Mantell permanece aberto e talvez a verdade ainda esteja lá fora.